Oiê, turma! Agora a gente fecha essa bateria, tá? A sétima bateria. Aqui, nos últimos três exercícios, a gente vai começar a explorar alguns conceitos ainda na geometria, falando de ângulo, que são fofíssimos, todo mundo adora. Todo mundo adora, ama de paixão. Primeiro, a gente precisa saber como é que a gente chama esse carinha aqui, ó. Esse tipo de ângulo, que é muito especial, que a gente vê em tudo quanto é lugar, você olhou para qualquer sala, você vai enxergar ali o ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de 90 graus. Qualquer sala, qualquer lugar que você for, você vai ver esse bicho. Porque ele é muito comum, ele é muito conveniente, né? Para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, na construção, ele é muito utilizado. Para as coisas ficarem aprumadas, ele serve como referência para várias coisas. O tal do ângulo de 90 graus. Esse ângulo ele também é chamado de ângulo reto. Vocês não vissem com o professor Martin, vocês veriam esse ângulo aí ser falado por outros professores, porque com certeza ele iria aparecer aí na vida de vocês. Não falo nem vida acadêmica, no dia a dia a gente tem que falar do tal do ângulo reto, porque isso é muito comum. A gente simboliza com esse quadradinho e o ponto no meio. Esse aí é o tal do ângulo reto, muito comum, muito recorrente na nossa vida. Depois dele, a gente fala com muita frequência desse outro bicho aqui, ó. A gente fala do ângulo que todos chamam de ângulo raso, que é esse ângulo aqui, ó, que é uma reta. É, a grosso modo, digamos assim, que seria uma reta. Seria isso aqui. Seria como se você pegasse o ângulo de 90 graus e fosse deitando ele. Quando ele bater ali e você tiver um outro ângulo de 90 graus do outro lado, você tem o tal do ângulo raso. Ou seja, o ângulo raso é a mesma coisa que dois ângulos retos. E cada ângulo reto é 90 graus. Portanto, o ângulo raso ele vai ser de 180. Calma aí. Calma aí que a panela do feijão está fazendo um barulho bonito aqui. Acho que foi. Então, sabemos já quem é o ângulo reto. Sabemos quem é o ângulo raso. Ângulo reto, 90 graus. Ângulo raso, 180. Meninos, eu gostaria de pedir para vocês decorarem. Mas na verdade, se vocês fizerem exercícios de tanto fazer, vocês vão se habituar a enxergar essas entidades, esses dois sujeitos aí. Então, faça o exercício, porque por osmose, querendo ou não querendo, isso vai acabar sendo absorvido. Depois dele, ali no exercício 6, ele começa a falar de um negócio que a gente chama de suplemento, que já vou falar, e ele começa a falar de um negócio que tá aqui, ó, de ângulos adjacentes. Meu Deus do céu, ângulos adjacentes. Que isso? Ângulo adjacente nada mais é do que esses ângulos vizinhos. Esses ângulos estão dando beijinho aqui, ó, tá vendo, ó? Esses ângulos aqui namorando, ó, e esse aqui que está encostado nesse outro, esses daqui são ângulos adjacentes. Se encostaram, eles são ângulos adjacentes. Esse aqui, que vamos dizer que ele seja 30 graus, ele está encostado com outro ângulo aqui de 25, digamos assim. Então esse ângulo de 30 graus ele é adjacente ao ângulo de 25 graus. Por quê? Porque eles estão colados. Ah, professor, vamos pegar um outro ângulo maior? Vamos. Eu fiz aqui um outro maiorzinho. Vou dizer que ele é 70 graus, por exemplo. Grosso modo, só para a gente ter uma noção. Aqui eu vou pegar um outro. O outro eu vou dizer que ele tem 140 graus. Aê, professor. Então, aqui eu tenho 70 graus. Aqui eu tenho 140 graus. Certo? Certo. Portanto, eu posso dizer que esse ângulo aqui, ó, de 140 graus, grandão, que está encostando nesse outro ângulo aqui, ó, de 70 graus, eles são adjacentes, porque eles se encostam. Os ângulos que se encostam, que eles têm uma reta em comum, olha lá a reta em comum, eles são aquilo que a gente chama de adjacentes, tá bom? Encostou são ângulos adjacentes. Ah, professor, mas ali ele também fala de suplemento, pai do céu. Aí tem mais duas coisas que a gente fala com bastante frequência. O complemento e o suplemento. Ângulos complementares e ângulos suplementares. Vamos fazer um desenho aqui. Vamos no pause. Passado o tempo do pause, a gente pensa lá. Olha lá, ali eu tinha um ângulo que eu não indiquei, mas é sempre importante a gente indicar.
um ângulo ali de 90 graus, certo? Um ângulo grandão de 90 graus ali verde. Aí eu peguei esse ângulo e cortei ele em outros dois ângulos. Esse ângulo de 20 graus mais esse ângulo de 70 graus, quanto que dá? 70 mais 20 costuma... Opa! 90 graus. Deu 90 graus a soma dos dois? Sim, professor. Se isso acontece, gente, a gente fala que esses dois ângulos eles são complementares. 70 e 20 são complementares, porque somados você tem 90 graus. 70 mais 20 dá 90, não é não? 90. Então eles são complementares. Se você consegue juntar os dois bichos, a soma dos dois dá 90 graus, eles são complementares. Olha um exemplo ali embaixo. Eu vou falar que ali é 90 graus. Como é que eu indico que é 90 graus? Com o quadradinho e o ponto. Esse quadradinho e o ponto está indicando que o ângulo total dá 90 graus. Portanto, eu vou ter que o 75 mais aquele cara ali que eu não sei, mas como eu sou muito esperto, vou chamar de x. Se eu juntar os dois, por eles serem complementares, isso aqui vai dar 90 graus. Logo, eu consigo descobrir quanto que é esse x. 75 mais quem que dá 90? Pensa assim, ó. Pensa assim. X é igual a 90. O 75 estava positivo de um lado, ele passa para o outro lado. Professor, você está falando de equação? A gente criou uma ponte da geometria com a álgebra, né? Aqui a gente está trabalhando com uma equaçãozinha fofíssima. Agora, 90 graus menos 75 graus costuma dar 15, professor. Olha, muito bom. Dá 15 graus. Tá bom? Ou seja, aqui eu descubro que vai valer esse x vai valer 15 graus. 15 graus com 75 dá 90. Então eles são ou não são complementares? Sim, são complementares. Uma ideia muito parecida e tão poderosa quanto a gente usa para a gente falar de uns bichinhos que a gente chama de suplementares. Pausa aí. Ok. Ali falamos dos complementares. Agora, tem outro trem que a gente chama de suplementares, ângulos suplementares. Ai, professor, o que são os ângulos suplementares? Vocês lembram que eu falei que existe um bicho aqui, ó, que é o que a gente chama de ângulo raso, que são 180 graus, tá? Aqui é o ângulo raso, que são 180 graus. Se você pega esse menino aí, soma com esse outro menino aqui, você junta os dois e você vai ter os 180 graus. Esses dois ângulos que se juntaram para formar o tal dos 180 graus são aquilo que a gente chama de ângulos suplementares. Ângulos suplementares são aqueles que você junta e dá 180 graus. Tá bom? Digamos aqui que, por exemplo, eu tenho 110. Eu digo que ele vai ser suplementar com alguém aqui, ó. Aí dá pra gente fazer de cabeça. 110 mais quanto que vai dar 180? 70, professor. Isso, gente. 110 mais 70 graus, junta as duas coisas, você tem, feliz da vida, o tal dos 180 graus. Então, professor, ângulos suplementares são aqueles dois que você junta e você tem 180 graus? Não são aqueles dois. É o conjunto dos ângulos que você junta para dar 180 graus. Olha só o exemplo do lado aqui, ó. Do lado desses de 110 e 70 graus. A gente tem vários ângulos. Tal. Você pode dizer que somando todos eles, você chega em 180 graus. Então você vai dizer que todos eles somados dá 180. Aqui eu não quero falar quanto que é nada. Então eu vou dizer que aqui vale A, que eu não sei quanto que é, B, que eu não sei quanto que é, C, que eu não sei quanto que é, D e E. Eu não sei quanto que é cada um. Mas uma coisa eu posso dizer para todo mundo, sem medo de arrependimento, sem remorso, sem crise, que eu posso somar o A com o B, com o C, com o D e com o E. E tudo isso, com a união dos poderes deles, teremos 180 graus.
Gente. Super, né? Legal esse negócio. Não é legal? Legal. Então a gente consegue já pensar naquele exercício 6. Copie do seu caderno e classifique com verdadeiro ou falso cada uma das afirmações. Dois ângulos adjacentes e suplementares formam um ângulo raso. Oh, Deus, difícil, hein? O que são os ângulos adjacentes? São aqueles ângulos que estão encostadinhos. Ah, tá encostadinho. Dois ângulos adjacentes suplementares formam um ângulo raso? Pensem nisso. Os dois ângulos adjacentes estão colados. Os dois ângulos suplementares é tipo essa coisa aqui. Sim ou não? Pensem lá no A. O suplemento de um ângulo reto é um ângulo reto? O suplemento de um ângulo reto é um ângulo reto. Gente, aqui eu tenho 90 graus. Esse é um ângulo reto. Qual que seria o suplemento do ângulo reto? O que é um suplemento? Suplemento é aquele que você junta e dá 180 graus. Suplemento tem que vir na cabeça de todo mundo. Tranquilamente, tem que estar na ponta da língua. Suplemento, alguma coisa relacionada a 180 graus. Complemento seria relacionado a 90 graus. Suplemento de um ângulo reto. É um ângulo reto? Esse aqui, mais esse outro menino aqui, para dar 180, esse cara aqui, ó, vai ter que ser 90 graus também? Vai ter que ser um ângulo reto? Dois ângulos agudos podem ser suplementares? Dois ângulos agudos podem ser suplementares? Ah, meu Deus, o professor não falou o que é ângulo agudo. Os ângulos agudos, gente, são aqueles que não passaram dos 90 graus. Tá? Isso aqui é um ângulo agudo, isso aqui também é um ângulo agudo, isso é um ângulo agudo e assim por diante. Ângulos agudos são aqueles ângulos que são menores que 180 graus. Tá bom? E o D? O suplemento do ângulo raso é o ângulo nulo? O suplemento de um ângulo raso é o ângulo nulo? Como assim, gente? Como assim? Suplemento do ângulo raso. O que é o ângulo raso? 180, professor. 180, mais quanto que eu preciso para chegar em 180? Charadinha. Pensem aí. Pausa. Comentários rápidos, gente, sobre o 7 e sobre o 8 para a gente finalizar essa bruxaria. Determine o valor do ângulo AOB na figura. Isso daqui é uma outra maneira da gente se referir ao ângulo. A gente pode se referir a um ângulo dizendo que ele é um X, às vezes com um chapeuzinho, que é a maneira mais precisa, ou pode fazer menção a alguns pontos. A, O, B. Tá vendo? A, O, B. Então, esse aqui é o ângulo que ele está se referindo. Essa é uma outra maneira de você apontar para aquilo que você está querendo dizer. Tá bom? O ângulo. Determine o valor do AOB. Aqui, gente. Quanto que vale esse bicho aqui? O AOB. Quanto que vale? Aqui eu sei que é 55. Pela figura, a gente consegue falar que isso aqui seria 180 graus. Se lá embaixo é 180 graus, aqui daria 180 graus. Tá bom? Pela figura, a gente tem essa indicação. O ideal é que o enunciado ele explicitasse isso. Se ele não fala isso, não tem problema, a gente entende. Isso, nesse caso, a gente entende. Aqui, a gente então teria 180 graus. Então, pense em quanto que é esse rapazinho ali, que eu chamei agora de X. Quanto que é o rapazinho ali, que é o A ou B? O 8 segue a mesma lógica, procure a medida dos três ângulos dessa figura. Vocês lembram que eu falei que ângulos suplementares não precisa ser só dois? Pode ser 2, 3, 4, 15, 20... vários, são os ângulos que você junta eles. Depois que você juntá-los, você tem 180 graus. É o que acontece aqui. Então, quando você pega o x, soma com os 4x e soma com os 5x, você vai ter um total de opa, 180 graus. Então, pense como é que você faz isso. Olha uma dica. Se eu tivesse 2 maçãs mais 5 maçãs mais
3 maçãs, isso daria o quê? 7, 8, 9, 10 maçãs, tá bom? Se eu troco esse maçãs por x, vai dar a mesma coisa. Essa é a ideia para vocês conseguirem resolver esse exercício, tá bom? Ficou um pouco longo, mas pausa um pouquinho, tá cansado? Vai no banheiro um pouquinho, vai bater uma água no rosto, descansa. E vamos por partes, tá bom? Tente estudar bem, o que não significa estudar por muito tempo. Em pé, espero ter ajudado. Qualquer coisa, estou aí para os gritos. Tchau, tchau.